Pai do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, o ano está se findando, né? Dentro de poucas horas, um ano vai terminar e outro se inicia para a honra e glória do Senhor Jesus. E Ebenezer, né? Porque chegamos até aqui. E eu quero deixar uma palavra para a meditação de cada um que vai, né, estar vendo esse vídeo. Hoje é dia 31/12/2025. E eu quero dar um pequeno testemunho dentro daquilo que eu vivi nesse ano, que tem a ver com essa palavra. Que a palavra se encontra em Isaías 55, do 8 ao 9, que diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No ano de 2024 para 2025, eu lembro que eu não quis fazer o projeto de vida, que é o que todo mundo costuma fazer, né? Que para quem é cristão, né? Até mesmo quem não é cristão faz, né? Ali seu projeto de lista do que quer realizar no próximo ano. E eu estava... O ano de 2024 foi o ano no qual eu assim, me frustrei total. E em várias áreas da minha vida. E eu lembro que eu falei com Deus, eu não vou planejar nada para o ano de 2025. E esse ano eu deixo o Senhor escrever meu projeto. E eu falei, Deus, que esse ano de 2025 eu quero viver os planos do Senhor. Os sonhos do Senhor. Mas entenda que essa atitude que eu tomei não foi porque eu não tinha sonhos, não. Foi baseado na frustração que eu estava vivendo momentaneamente. Então, o que eu deixo aqui entre parênteses, se você tem um sonho, se você tem algo que você quer dar parte de Deus, anote. Antes que esse ano vire, anote e ore, consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor, porque Ele tem o poder de realizar, e seja detalhista. Porque é algo que o Senhor tem falado comigo, e este ano de 2025, o Senhor falou comigo que não é para me fazer apenas lista, mas é para me fazer uma carta, consagrar no altar. Algo que o Senhor colocou no meu coração e que o Senhor tem testificado. E voltando ao pequeno testemunho, qual eu quero dizer dentro dessa palavra é o seguinte: eu não projetei nada para esse ano. Não coloquei metas, não coloquei sonhos, nada. Eu apenas falei, Deus, que seja feita a vontade do Senhor. E esse ano de 2025 foi um ano que eu vivi mais conquista do que nos outros anos. Esse ano, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu consegui terminar o meu curso técnico de enfermagem. Eu tirei o 3º ano. Eu formei no 2º curso de libertação. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou, né, dentro de poucas horas, vou ser consagrada missionária. E algo assim que hoje, quando eu parei para meditar em tudo que eu vivi esse ano, a qual também não foi um ano fácil, mas eu vi as mãos do Senhor me direcionando. E quando eu falei, Senhor, eu não quero viver mais os meus sonhos, mas os sonhos do Senhor. E os sonhos do Senhor que estão aliados com o meu, Senhor. Eu sei que o Senhor vai realizar. Eu consegui ver o Senhor nesse ano mover. É como se eu tivesse entregado totalmente a direção da minha vida nas mãos do Senhor. E eu decidi em agosto, quando eu retornei novamente para a presença do Senhor, eu falei, Deus, a partir de hoje eu vou viver o que a palavra diz em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu literalmente me entreguei para o Senhor. E dia após dia eu tenho vivido uma vida de busca, de consagração, de renúncia. E eu tenho visto que verdadeiramente quando a gente deposita a nossa vida, a confiança, entrega totalmente para o Senhor, as outras coisas começam a tomar forma, começam a entrar em ordem e chega até nós. As bênçãos do Senhor começam a correr até a nós, porque é bíblico e está dentro da palavra. E esse ano foi um ano ao qual eu rompi com muitas coisas e eu vivi cumprimentos de promessa. Eu lembro que no ano de 2019 foi direcionada uma palavra para mim e para minha casa, de que eu seria uma missionária, uma pessoa que levaria a palavra do Senhor em vários lugares, a qual eu nunca nem imaginei pisar. E eu lembro que naquela época eu estava me recordando disso hoje. Eu era uma menina frustrada, que só pensava em morte, vivia numa depressão terrível.
E eu não via esperança e expectativa nenhuma. As pessoas não acreditavam em mim, nem eu mesma acreditava em mim. Mas Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele não faz condicionada na gente, mas nele. Porque Ele é fiel para que a palavra dele se cumpra. E hoje, em 2025, eu estou vivendo esse comprometimento de promessa. E por incrível que pareça, foi um ano que eu falei: Deus, eu não quero planejar. Eu quero viver os planos do Senhor. Os sonhos do Senhor. Então eu quero deixar aqui para essa palavra. Projete, escreva, seja detalhista, mas dá a direção totalmente para o Senhor e fala: Senhor, eu quero viver os sonhos do Senhor. Porque quando nós falamos isso, nós declaramos para o céu, nós damos a autonomia e a autoridade para o Senhor, para que a gente venha viver os sonhos dele. E os sonhos dele são infinitamente maiores que os nossos, e maiores e melhores do que os nossos. Eu estou vivendo coisas que eu nunca imaginei viver, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tenha um final de ano abençoado, um ano próspero, e assim eu declaro e profetizo sobre a vida de cada um. Amém?